Boa noite. Bicampeão em medalhas nos Jogos Parapan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007, neste ano em Guadalajara, no México, os para-atletas brasileiros estão superando os próprios limites e todas as expectativas. Para falar dessas conquistas, convidamos os campeões paralímpicos, o nadador Daniel Dias, a judoca Daniele Bernardes e o goleiro do futebol de 5, Antônio Tafarel de Carvalho. Antes da nossa conversa aqui no 3-1, nós vamos assistir a uma reportagem sobre a equipe vitoriosa em Guadalajara. O rendimento é de uma grande potência esportiva. No Parapan de Guadalajara, os atletas brasileiros trouxeram 197 medalhas, 81 delas de ouro. Afinal, qual é o segredo dos paradesportistas? Como eles conseguem tamanho sucesso pelo mundo afora? Será que o Comitê Paralímpico investe mais do que qualquer outro? O Brasil já tinha sido campeão do quadro de medalhas no Parapan do Rio em 2007. 4 anos depois, continuou deixando os Estados Unidos, principal rival, bem atrás. Só nas pistas de atletismo foram 27 ouros. É uma história de sucesso, contada por equipes vencedoras, como a do goalball, do futebol de 5, do vôlei sentado, do tênis de mesa. Não há como esquecer os nadadores. Nas piscinas de Guadalajara, só quem subia no alto do pódio eram nossos para-atletas. Vanilton Filho voltou com 4 ouros. André Brasil ganhou 5 provas. E Daniel Dias ficou em primeiro lugar nada menos que 11 vezes. Muito já se falou da superação desses atletas. Só agora recebem destaque como heróis do esporte nacional. Foi preciso que eles voltassem de Guadalajara com a bagagem forrada de medalhas para que ganhassem o devido reconhecimento. Daniel, como é que é essa situação assim de você agora ser reconhecido como um superatleta depois desse desempenho espetacular lá em Guadalajara? O que mudou na tua vida como um esportista, como um atleta e como cidadão? A gente fica muito feliz com o reconhecimento que a gente tem. A gente batalhou muito para conquistar isso e uma maneira da gente mostrar isso era tendo resultados. E eu creio que nós, atletas paralímpicos do Brasil, representamos bem o nosso país, tanto em Paralimpíada como em Parapan-Americano. E agora a gente conseguiu o bicampeonato, em 2007 já fomos campeões e agora de novo. Então a gente está no caminho certo, eu creio que a gente conseguiu essa evolução através de muito esforço e, claro, do trabalho que o Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo. E a grande mudança, eu digo, que é realmente esse reconhecimento, de você sair na rua e as pessoas te conhecerem como campeão e não como o deficiente que se superou, não o coitadinho que se superou. A gente sempre batalhou isso para ter o nosso espaço, e a gente está conseguindo o nosso espaço e a grande mudança eu vejo dessa maneira, que uma criança como qualquer outra, a gente pode dizer, sem deficiência nenhuma, vinha e me falava, você é um exemplo para mim. Eu jamais imaginei que um deficiente seria exemplo para uma criança sem nenhuma deficiência. Então isso é muito bacana, é muito gratificante de você ver que as pessoas estão te vendo como atleta e não como um deficiente que se supera, porque todo atleta se supera, independente se é deficiente ou não. E a gente tem que se superar a cada dia, ainda mais por ser deficiente. Então a gente está conseguindo o nosso espaço, batalhou para isso, e eu creio que a grande mudança é essa, e a gente ter o nosso espaço, a gente batalhou, conseguiu o nosso espaço, e está conseguindo mostrar aí que o resultado tem que ter investimento. O esporte paralímpico está tendo investimento e a gente está dando resultados. Nós temos uma pergunta de telespectador. Daniel Dias, como você se sente com o seu desempenho obtido nos Jogos de Guadalajara? Eu me sinto muito feliz. 11 provas, 11 medalhas. Isso foi fantástico. Você disputou que modalidades lá? Ixi. Vamos lá, 50, 100, 200 metros livre, 200 metros medley, 100 metros peito, 50 metros costas, 50 metros borboleta e 4 revezamentos. 4 por 50 livre, 4 por 50 medley, 4 por 100 livre, 4 por 100 medley. No total de 11 provas. Em todas as 11 você ganhou? Sim, nas 7 individuais e nos 4 revezamentos a gente conseguiu medalha de ouro. E saí de lá como maior medalhista, superando a minha marca do Rio de Janeiro 2007, que foram 8 medalhas de ouro em 9 provas disputadas.
Essa vez eu nadei 2 provas a mais. Então eu me sinto muito feliz com o meu desempenho. Fiquei extremamente feliz, né, com o resultado do Brasil, não só com o meu resultado, com o resultado do Brasil na natação, né, a gente conseguiu superar. Em 2007 a gente perdeu para o Canadá e agora a gente conseguiu superar o Canadá e ficar em primeiro no quadro de geral de medalhas na natação e no geral também de todos os esportes, né, a gente foi bicampeão. Então a gente está evoluindo, né, muitas pessoas novas, como foi dito no VT aí, Vanilton, né, um rapaz novo, 18 anos, conseguindo medalha de ouro. Então a gente fica extremamente feliz, né, eu fico extremamente feliz com o meu resultado, mas também com o resultado que o Brasil está tendo, porque estão investindo na base também, não só em quem já tem o resultado. Daniela, e você no judô? Como é que a gente já tem uma certa tradição, o Antônio Tenório é um fenômeno, é um super campeão também, inclusive disputa o Campeonato Paulista regular. E você? Você é vamos dizer assim, uma estrela em ascensão do judô brasileiro. Como é que vem esse envolvimento seu com o judô e como é que você se sente como um atleta campeã nas Paralimpíadas? Eu me sinto feliz, satisfeita, como o Daniel disse, pelo exemplo que você dá com as crianças normais e deficientes. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma menina que está na seleção hoje e porque viu eu e a Carla, na televisão em 2004. Ela nem conhecia o judô. Ela é B2, ela é quase cega. E assistindo a Paralimpíada de Atenas, ela assistiu eu e a Carla, falou assim, nossa, a Carla foi vice-campeã e eu fui bronze. Nossa, lá é o judô, vou começar. E hoje ela está na seleção por causa disso. É isso, nossa, para mim, a maior felicidade para mim é dar exemplo e trazer atletas novos para entrar, para estar na seleção junto, né? Mudou, assim, ela chama Michele Ferreira. Mudou a vida dela da noite para o dia, o judô. E é isso que me deixa feliz. Agora, qual é o teu grau de deficiência visual? Eu sou classificada como B3, né? Eu tenho 20% da minha visão direita e da esquerda eu não tenho nada. Eu tenho visão monocular, né? Que falam, né? Sim. E tem outras categorias, por exemplo, a do Tenório é B1. B1 é cego total. Cego total. Aí o B2 é uns 10% de visão, para ter uma ideia, uns 2 metros, né? E o meu é 5 metros, só para ter uma ideia assim a diferença aí é que você tem, vamos dizer assim, uma percepção maior do movimento, sim, né? Sim. Porque você viu... Tenho a percepção maior, assim, eu sempre enxerguei dessa forma, né? Então, para mim, meu mundo é assim. Meu mundo, para mim, o meu normal é assim. Eu não sei como que é enxergar normal. Porque desde que eu nasci, eu sou assim. Então, é como o cego total. Você vê um cego total se virando, você fica admirado. Quem não conhece, fala assim, mas como que ele consegue fazer? Porque sempre foi dessa forma. Então, E você treina judô desde pequena? Desde os meus 3 anos de idade. Desde os 3 anos? Sim. Porque teu pai é professor. É professor? Sim. Aí já botou você de fralda no... Já, mal consegui andar, já colocou eu no tatame já. E você, Tafarel, como é que você foi parar lá no meio dos cegos no futebol de 5? Então, eu sempre joguei futebol convencional. Cheguei a ser profissional do futebol convencional. Em 2006, joguei a Taça São Paulo de Futebol Juniores pelo São Bernardo. E aí, quando eu subi profissional, resolvi que não dava mais para mim, que eu ia começar a faculdade de Educação Física. Comecei a faculdade, cursei 1 ano e meio e dentro da faculdade conheci o futebol para cegos. E aí amigos que já tinham contato com o futebol de cegos, na verdade uma amiga, a Yara, me levou até a Associação de São Bernardo, da PADV, e eu fui com a intenção de conhecer, fazer um trabalho social. Não sabia que era levado a sério, que era um esporte que tinha um apoio, que já existia as Paralimpíadas e o futebol estava inserido. E aí quando eu cheguei lá vi que o futebol era levado a sério, que os meninos eram muito bons aqui da associação, e aí comecei a levar a sério também, em 2007 isso. E aí disputei meu primeiro campeonato em 2008, aí a partir daí já comecei a ser convocado para a seleção. Não fui a Pequim, e aí a partir de 2009 comecei a disputar as competições pela seleção brasileira. Você se formou em Educação Física e
E a partir dessa convivência com eles, assim, o que você se destaca? Porque agora o futebol de circo está se tornando mais conhecido, mas ainda tem muita gente que não sabe como é que funciona, quais são as regras, por que os jogadores, entre os jogadores tem uma pessoa que enxerga no gol. Fala um pouco aí do futebol de 5 pra gente. Então, igual eu tinha comentado, eu mesmo não conhecia o futebol de 5 e sempre convivi com o esporte, sempre convivi e vivi do futebol, né? Conheci o futebol o futebol de cegos através da faculdade. E hoje em dia, com o apoio do Comitê Paralímpico, com as ações que o Comitê Paralímpico tem inserido dentro do movimento, o futebol de 5 tem um certo destaque hoje. Embora o futebol de 5 já seja vitorioso há muito tempo. O futebol de 5 é tricampeão mundial, bicampeão paralímpico, bicampeão pan-americano, campeão sul-americano. Então, tem muitos títulos, mas não tem a divulgação que merecia, né? E hoje em dia que a gente consegue, dentro da mídia, ver algumas coisas e fazer com que as pessoas saibam o quão vitoriosos são esses atletas cegos, entendeu? E, assim, o que você destaca, assim, quais são os atletas do futebol de 5 que se destacam mais? Você que é goleiro, né, que tem que ficar agarrando as bolas que eles chutam. Olha, a gente sempre comenta que o Brasil é muito bem servido de jogadores. Tem 2 jogadores que se destacam, que são os jogadores que decidem os jogos pra gente, a gente comenta, que é o Jefinho e o Ricardinho. O Jefinho, hoje em dia, é o melhor jogador do mundo, é uma eleição que foi feita no passado no Campeonato Mundial. E o Ricardinho foi antes dele, o melhor jogador do mundo, se não me engano, em 2006, 2008. E eles são meninos, 22, 21 anos cada um, mas que fazem coisas com a bola que, cara, você duvida que eles são cegos. Na condução de bola, nos dribles, nos chutes a gol, são espetaculares. Além do grupo, né, nós temos defensores muito bons, Cássio, Damião, Gleidson. O time é muito completo, né? E os goleiros são coadjuvantes, cara, não tem como não ser. O futebol é para cegos, nós somos parte importante, mas somos coadjuvantes, sem dúvida. Agora, nós temos uma pergunta de telespectador. Qual é a relação do esporte com a vida de vocês? No teu caso, o que o futebol de 5, que é um futebol de cegos, mudou a sua vida, que enxerga bem com os 2 olhos, né? O esporte sempre foi o meu meio de vida. Eu sempre, desde pequeno, pratiquei futebol. E aí, quando eu comecei a levar a sério, começou a ser minha profissão. O futebol me ensinou tudo, cara. O esporte me ensinou tudo. Eu sou o que sou hoje através do esporte, através do futebol. E conviver, a partir de 2008, com o futebol de cegos me trouxe ensinamentos para a vida muito bacanas. Assim, pô, eles são cegos, eles não enxergam nada, cara. E eu acho que se eu fechar o olho e tentar andar por aí, eu não saio do lugar, entendeu? Eles são exemplos de superação para todo mundo, né? Todos os atletas paralímpicos são exemplos de superação, mas eu, como convivo com eles boa parte do meu ano, sou admirador de todos eles. E você, como professor de educação física, essa convivência que você tem com o esporte, né, paraolímpico, o que você conclui disso? Assim? O que está acontecendo de novo, não só para os deficientes de um modo geral, mas para a relação dos deficientes com a sociedade, a partir dessa experiência vitoriosa do esporte para deficientes no Brasil? O que você acha que está acontecendo? Não só o esporte como para deficientes, né, cara? A gente tem agora, nos próximos 4, 5, 6 anos, os maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? E as Paralimpíadas. Isso está mexendo com a nossa sociedade, não tem como a gente negar isso. Você anda na rua, você vê obras para tudo quanto é lado, que, se você for pensar, são coisas bacanas, que vão melhorar a nossa vida. Mas tem o lado ruim também, né, do dinheiro público, que a gente fica pensando se vai ser bem investido e tal, né? Para a gente está sendo muito bom. Esses eventos grandes aqui no Brasil está sendo muito bom. O Comitê Paralímpico está nos dando mais apoio, nos dando mais estrutura. Falando como atleta, está sendo muito bom. Até 2006 a gente vai ter coisas que nós não tivemos até hoje, né? Estrutura, locais de treinamento e até apoio financeiro, né? Mas a gente tem que abrir os olhos, porque
não só são coisas boas, né? São coisas ruins também, mas para os atletas está sendo ótimo. E você, Daniele, você se profissionalizou no esporte? Ou você tem uma vida profissional e o esporte é uma atividade paralela? Como é que, o que essa experiência tem trazido aí de bom para a sua vida? Até meus 18 anos eu comecei a trabalhar paralelamente, mas em 2003 que me chamaram para ir para o Paralímpico, fizeram todos os exames e viram realmente que eu me encaixava dentro dos padrões. Aí eu comecei a viver do judô. Assim, minha vida mudou muito depois de ter entrado para o Paralímpico, para ter entrado na seleção paralímpica de judô. Que eu, assim, financeiramente, minha família não tinha condições. A partir daí, minha vida mudou muito. Ajudou, assim, através da Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte, do apoio do comitê e hoje com o apoio do governo de São Paulo, do time São Paulo, minha vida mudou muito, assim, financeiramente eu consigo viver do esporte. Hoje você considera um atleta profissional? Sim. E dedica 100% da sua atividade ao judô? Sim. Tá, muito bom. E você, Daniel? Eu acho que a grande mudança, né, na minha vida, como todos já falaram aí, realmente é autoestima, né, você melhorar isso. O esporte tem isso, né, de você não colocar limite na sua vida de realização e capacitação. O esporte tem essa capacidade de dar isso às pessoas, de dar a alegria, né, de você poder praticar um esporte e representar o seu país. Isso é uma alegria que não tem como a gente descrever. É uma emoção muito grande você representar esse povo brasileiro, né, você chegar e subir no pódio, né, isso é fantástico, é uma emoção até egoísta, a gente pode dizer, que só vai sentir isso quem tiver uma conquista, quem conquistar uma medalha vai poder sentir isso. É uma coisa fantástica, assim, né? E hoje, graças a Deus, eu posso estar vivendo do esporte, tenho o meu patrocínio, né, o Mackenzie, junto com o time São Paulo, né, que é o governo de São Paulo apoiando, mais o Bolsa Atleta. Então, você vê quantas coisas evoluíram, né, no esporte, desde que eu entrei de 2004 para cá, como o esporte já evoluiu, né? E quem está há mais tempo ainda fala, vocês estão pegando uma fase muito boa. Então, assim, a gente está no caminho certo. Como eu já disse no início, a evolução que o esporte está tendo é o investimento. E hoje a gente tem esse investimento. Você vê a Dani aqui falando que está vivendo, que pode viver disso. Eu também, graças a Deus, posso estar vivendo disso. A gente pode se dedicar 100% a isso, porque a gente depende do nosso corpo para dar um bom resultado no treinamento e na competição. Então, se você pode se dedicar exclusivamente para isso, está aí o resultado, que são as medalhas. Então, a gente batalhou muito para isso e hoje a gente conquistou isso, né? São grandes ajudas que a gente tem, tanto do governo federal como do time São Paulo, que foi lançado há pouco tempo, né? E mais, eu tenho meu patrocinador também individual. Então, a gente fica extremamente feliz com o espaço que a gente tem e como estão acreditando no esporte paralímpico. A gente sempre batalhou para isso, acreditem nos atletas e a gente está mostrando isso através dos resultados. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, conversando com os para-atletas campeões de Guadalajara e que estão aqui conosco. Voltamos com 3-1, que hoje traz os para-atletas campeões no Parapan de Guadalajara, no México. O nadador Daniel Dias, a judoca Daniele Bernardes e o goleiro Antônio Tafarel de Carvalho. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber se os para-atletas têm a mesma facilidade, ou não sei se é fácil, de encontrar patrocínio do que os outros atletas. Daniel, você que conseguiu, explica aí como é que é isso. Para eles é mais fácil, para eles é mais fácil, o esporte convencional está conseguindo um patrocínio, é mais fácil. Eu, graças a Deus, pelo resultado que tenho o meu patrocinador. Mas a gente também não pode negar que houve uma melhora, né? Isso a gente não pode negar. Então, muitos atletas hoje têm os patrocínios individuais, fora a ajuda do governo que a gente tem. Mas,
Para o esporte convencional Tem muito a mais ver com o fácil. desempenho, né? Exatamente, tem muito a ver, né? Uma coisa que a gente batalha muito é é mais fácil, na verdade, você me patrocinar do que alguém que está começando, isso sem Então, eu dúvida. vou fazer uma provocação aqui também. Manela, você que ganhou, foi campeão mundial no começo do ano e agora lá em Guadalajara foi medalha de prata. Como é que funciona na tua cabeça de um atleta de ponta, que era melhor do mundo e que precisa desse desempenho para patrocínio, perdeu uma competição assim na final? Fala aí, eu sei que isso é chato de falar, mas o esporte é competir, né? O esporte, o importante é competir, não é? Então... Sim. Assim, minha medalha no Mundial, assim, foi ótimo. Nossa, foi um sonho realizado e que, né, agora minha prata no Parapan, eu acho que foi na hora certa. Eu tinha que perder para mim, porque assim, quando você é um campeão, você não procura ver muito seus erros. Assim, o judô tem isso, você trabalha em cima do seu erro. Se você é campeão direto, você acaba não vendo seus erros. E foi bom eu perder, assim, a final, para eu ver o erro que eu estou tendo, para Londres eu não ter novamente esse erro que eu tive em Guadalajara. Então, para mim, assim, foi triste, mas ao mesmo tempo eu vou corrigir esses erros que eu tenho para ser ouro em Londres. Os adversários são deficientes visuais, mas os técnicos enxergam muito bem, né? Eles devem ter estudado as suas lutas lá no começo do ano, no Campeonato Mundial, e treinaram, provavelmente o teu adversário treinou para explorar teu ponto fraco, né? No judô, mas agora você pode fazer a mesma coisa com ele, né? Aí meus técnicos estão trabalhando para isso. No judô é assim, a maioria dos técnicos estudam o campeão, não estuda o terceiro, segundo lugar, sim, sempre o campeão. Então, eu fui estudado todo esse tempo, Cuba principalmente, Cuba não foi no Mundial. O ano passado ganhei dessa cubana, mas Cuba não foi. Então, eles precisavam todos os atletas serem campeões no Parapan para conseguir ranking para a Paralimpíada. Então, eles foram em cima de mim. Por quê? Porque o ano passado eu ganhei dela, né? Então, ela lutou para mim, para ganhar de mim. E existe uma rivalidade entre os atletas cubanos, principalmente no judô, né? E os atletas brasileiros, as atletas principalmente, né? E essa rivalidade agora contaminou também o judô paraolímpico, é? Porque assim, o Brasil e Cuba no judô é muito forte, mesmo no paralímpico e no olímpico. Então, a rivalidade só nos tatames, né? Mas sempre tem, não tem jeito, é muito forte Cuba. Então, o Brasil também é muito forte, acaba tendo, que nem no futebol Brasil e Argentina, então acaba tendo rivalidade, sim. E você, Tafarel, como é que é essa relação com patrocínio, apoio? O que você acha que ainda precisa ser feito? Qual é a atitude que os atletas devem ter com relação a isso? Olha, o futebol, graças a Deus, a partir, se não me engano, do ano passado, começou a ter o apoio das loterias da Caixa. Através dos resultados, igual o Daniel comentou, que nós já obtivemos anteriormente. Que nos deu uma estrutura bacana para trabalhar hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma estrutura muito melhor do que tinha antigamente. Patrocínio individual dificilmente os atletas têm, porque não tem a aparição na mídia como outros atletas do futebol convencional têm. Mas esse patrocínio para o esporte em geral é muito bom, patrocina os campeonatos brasileiros da modalidade, entendeu? Já é uma ajuda. Mas eu, por exemplo, não consigo viver só do esporte. Eu sou professor de educação física, trabalho de manhã e de tarde e treino à noite, entendeu? Eu faço uma complementação de renda. Lógico que igual a gente comentou no primeiro bloco, tende a aumentar até 2016. As Olimpíadas são aqui, então a gente tende a ter uma estrutura sempre melhor. Mas já é muito melhor do que era há 4, 5 anos atrás, né? E os atletas hoje em dia, a gente, como tem uma geração relativamente nova, nós estamos formando um grupo que já era um grupo muito bom. E agora nós estamos formando um grupo melhor ainda, porque nós estamos todos com a mesma idade, com os mesmos pensamentos, né? Então a gente está tentando formar agora um grupo unido não só dentro de quadra, mas fora de quadra, para batalhar pelo esporte, para tentar fazer com que o movimento paralímpico e o futebol de 5 seja maior do que é. Porque em resultado nós já somos muito grandes, mas a gente precisa dimensionar isso. Massificar. Exatamente. Agora,
nós temos mais uma pergunta de telespectador. Como é feita a preparação de você para as competições? Como é que é essa preparação, no teu caso, Daniel, você na natação? Como é que a temporada se organiza? Hoje a gente está falando tanto de investimento, né? E hoje, graças a esse investimento que a gente tem, que cresceu muito, a gente tem um calendário. Então você, quando começa janeiro, você sabe as competições que você vai ter durante o ano e você pode se preparar para elas. Eu digo até que a natação é um pouco ingrata, que um ano antes da competição você já está treinando muito forte para nadar bem naquela competição, né? Então você está sofrendo 10 meses, 11, 12 meses antes. Quando você fala treinar forte, significa nadar quantas horas por dia? Você treinar 2 períodos diários, né, de segunda a sábado. Quantas horas cada período? De 2 a 3 horas, né, dependendo muito do volume de treino, mas você nada de 5 a 10 mil metros diários, fora musculação e pilates que eu faço, né? Então é uma preparação difícil, bem cansativa, exaustiva, por isso que a gente está falando aqui que graças a Deus a gente pode viver do esporte, né? Porque senão seria muito difícil você ter que trabalhar e ainda ter que render no treinamento em 2 períodos, né? Então a minha preparação é bem forte, mas você vai abdicar de muitas coisas, né? Você às vezes deixa de fazer algumas coisas para poder treinar. Agora, a formação de um atleta na natação vem de muito cedo, né? De criança, né? Em geral, as pessoas começam a nadar muito cedo, continuam, começam a participar de competições. E no caso dos deficientes, como é que é? Porque vocês não têm, vamos dizer assim, o volume de competições, de clubes, enfim, que tem a natação normal. Como é que é essa organização para a formação dos atletas? A natação realmente é isso, né? Hoje, você encontrar um atleta no convencional, ele já está na natação desde os 5 anos de idade, né? Para ele chegar com uns 18 anos, 17, 16 anos, tá ali quase no auge da carreira, dando resultado, né? No esporte paralímpico é um pouco mais difícil, né? Você vê muitas pessoas que começaram a fazer fisioterapia, né? Como reabilitação, e aí conhece a natação paralímpica, e aí começa a fazer a natação. E aí começa a se dedicar ao treinamento e tudo mais. Acontece muito isso. Hoje, a gente está falando tanto de investimento, então hoje tem o Paralímpico Escolar, né? Que são crianças, né? Que estudam e elas podem estar competindo. Então, com a divulgação, como a Dani contou aqui, que uma menina começou através de 2003, viu ela pela televisão, assistiu e viu e começou a praticar. Hoje a gente vê muito isso também. Muitos, não só na natação, como outros esportes, vem a divulgação que está tendo, né? E a gente tem muito que agradecer, né, a vocês por essa divulgação, para a gente poder divulgar, e é onde surgem muitos atletas. Tem 2 meninos que treinam comigo lá em Bragança Paulista, onde eu treino, que começaram me vendo pela TV, né, ou vendo outros atletas pela TV, estão na natação hoje. Então, um tem 14 anos, o outro tem 17. Então, assim, hoje a oportunidade que eles têm de competir é muito grande. Eles têm o brasileiro escolar, como também tem o brasileiro, né? Então, eles podem estar competindo com os melhores do Brasil, mas também a chance deles ter uma bolsa, né, para eles poderem se dedicar a isso é muito grande, porque tem o Paralímpico Escolar. Então, se eles ganharem uma medalha no Paralímpico Escolar, eles têm a possibilidade de ter essa bolsa. Então, essa evolução que teve no esporte está sendo muito, muito bom, e é onde está surgindo muitos atletas bons que representam bem o Brasil. Daniel, no judô a tendência é misturar, né? Com um conjunto, né? E quando é que, vamos dizer assim, que se formam as equipes de atletas deficientes visuais? Como é que funciona? Como é que uma criança com deficiência visual pode se tornar uma campeã paralímpica? Conta para nós aí. Como o Daniel disse, né? É difícil conseguir, eu vou falar de família agora. Uma família tem uma criança cega em casa, é difícil pegar e falar assim, vou pôr no judô. Põe na natação, mas no judô é difícil, assim. Conseguir uma criança já colocar, geralmente já vem adulto, né? E como se forma a seleção paralímpica de judô brasileiro? Através das seletivas, que é 2 vezes por ano, e através de semanas de treinamento, que a Infraero dá
essa estrutura para o judô paralímpico brasileiro para treinamento. Aí o que acontece? Nas seletivas, primeiro, segundo e terceiro é convocado para treinamento. E quem for bem no treinamento e nos exames, que tem exames de rendimento e tal, aí é convocado. E lógico que depois do treinamento eles também ficam no pé para ver se está todo mundo treinando direitinho e tal. E é assim que é feita a seleção. Ou seja, é na base do cada um por si. Aí os melhores são selecionados e passam a receber um apoio, vamos dizer assim, quase que integral para poder se dedicar Sim. às competições. É isso. O apoio é assim, o apoio do governo federal com a Bolsa Atleta, já de participar do Grand Prix, já tem o direito de ter a bolsa, de ser primeiro, segundo ou terceiro. Aí tem os escolares, como o Daniel disse, que também tem o direito da bolsa. Mas aí, a nível de seleção, já é outra etapa. Aí tem os outros apoios, que é da Infraero, do governo de São Paulo. E Tafarel, na área do futebol de 5, como é que se formam as equipes? Qual é o caminho para quem quer participar do futebol de 5? O futebol de 5, futebol para cegos, não tem, por exemplo, as equipes como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Ela geralmente começa nas associações ou só para deficientes visuais ou associações para deficientes. E aí o trabalho de iniciação é feito dentro dessa associação. A CBDV hoje em dia, que é a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, paga treinadores, hoje em dia, para associações selecionadas, iniciarem esse trabalho de base. E aí os treinadores, se não me engano, uma vez por dia, né, todos os dias, têm 2 horas de treino para iniciar esses atletas. A partir daí, pega o pessoal, pega a garotada que tem deficiência visual e põe para jogar bola. Exatamente. E a bola é uma bola especial, né? Exato. Para começar esse trabalho, para começar o trabalho com a bola com guizos, né, que é difícil. Você começar um atleta que não tem a visão a iniciar a qualquer esporte é muito complicado. O professor tem que ser muito qualificado para poder ensinar esse atleta. Ele não tem como mostrar o movimento. Ele tem que te falar o movimento. E até o atleta entender esse movimento, desde pequenininho, 4, 5, 6 anos, é bem complicado. É um trabalho difícil, é um trabalho lento, que requer um investimento, requer um tempo, né? Esses atletas, por exemplo, que estão na seleção, eles jogam futebol de 5 a quantos anos, em média? A maioria deles, como já tem a deficiência há muito tempo ou já nasceram cegos, praticam futebol há 10, 15 anos, né? Nós pegamos, por exemplo, o Jefinho, que é o melhor atleta do mundo hoje na modalidade. Ele começou desde pequeno, ele já disputa campeonatos desde 13, 14 anos. Mas ele ia para os campeonatos, ele não jogava, ele sentia a competição, via como era o ritmo, para depois treinar mais ou menos dessa forma, nesse ritmo, e aí começou a entrar nos campeonatos. Como é que é a percepção, assim? Porque, tudo bem, vai seguir a bola pelo barulho da bola, né? Mas como é que é porque futebol é o controle da bola, né? Sim. Tem que ter domínio da bola, né? Como é que é esse domínio da bola? Os atletas, eles têm dentro de quadra várias referências para se localizar e para saber como se portar em quadra. Atrás do gol adversário, tem o chamador que dá a referência de ataque para esse atleta. O goleiro orienta a sua defesa, para que os atletas tenham noção de posicionamento. E no meio da quadra, na parte de fora, tem o treinador que orienta a parte tática dessa porção da quadra, né? E a bola é a maior referência que eles têm, né? É a bola Como é que é o chamador? O chamador é uma pessoa que fica atrás do gol. Que nós vamos fazer gol, do gol de ataque. E ele orienta o ataque. Ele que orienta. As ações dentro de quadra da parte de ataque. Né? Agora, em relação a... Mas o difícil é achar a bola, né? Exatamente. Igual você falou sobre percepção. A percepção desse atleta é absurda. É muito grande. Às vezes a gente, em concentrações e tal, né, os goleiros geralmente fazem essas brincadeiras sabe, dar um toquezinho e tal, e você fica em silêncio, para lá do lado dele. Você fala, pô, ele não vai me achar. Ele te acha. Não sei como, mas ele te acha. A percepção de noção espacial, noção temporal é muito grande. Às vezes nós estamos em silêncio e o cara sabe que você está lá. Não sei como, mas ele sabe. Às vezes eu acho que algum deles enxerga, mas não tem como. Pelo cheiro, será? Então. Aí você passa uma brilhantina no cabelo, chegar o goleiro. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1.
sobre os para-atletas campeões. Brasileiros foram campeões agora em Guadalajara e já vem tendo um grande desempenho nas competições paralímpicas. Até já. Olá, voltamos com 3-1, que hoje traz os para-atletas campeões do Parapan de Guadalajara, no México. O nadador Daniel Dias, a judoca Daniele Bernardes e o goleiro Tafarel de Carvalho, Antônio Tafarel de Carvalho. Antes da nossa conversa, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. Quais investimentos vocês ainda acham que deve ser feito para a melhoria do esporte? Tafarel. Olha, eu acredito que, como eu havia comentado, eu, por exemplo, não vivo do esporte. Faço uma complementação, ainda trabalho como professor de educação física e depois, na parte da noite, treino para poder servir a seleção. O Bolsa Atleta do governo federal já é uma ajuda gigante que nós tivemos e que facilita a nossa vida, mas alguns investimentos na parte financeira dos atletas seria melhor para que a preparação para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Pan-Americanos, seja mais bem feita, né? Em relação também aos treinamentos, por exemplo, o futebol, há uma convocação no começo do ano de 15 ou 20 atletas, depende da competição, e nós treinamos juntos uma semana por mês, porque cada atleta geralmente é de um estado, né? Tem, por exemplo, a Bahia que tem 3 atletas, Paraíba que tem 4 atletas, e eu sou o único de São Paulo, por exemplo. Então a logística disso fica difícil. Então, uma semana por mês nós nos reunimos. Fora isso, cada um vai para o seu estado e segue uma programação de treinamentos feita pela comissão técnica. Mas se nós, por exemplo, treinássemos junto o ano inteiro, seria muito melhor, seria uma preparação mais completa para depois nós conseguirmos resultados. Embora dessa forma nós já consigamos bons resultados, mas poderia ser melhor, né, em relação a isso. E você, Daniele? Eu acho que o que mais falta para conseguir mais coisas assim é reconhecimento, principalmente da mídia, porque muita gente não sabe que existe. Tudo bem, aqui eu agradeço por vocês acreditarem assim em nós, mas falta muito isso, que nem em Guadalajara quase não passou. Voltei, ninguém nem sabia que medalha eu tinha pego, como que foi, ninguém viu minha luta. Sim, principalmente no judô, quase não passa. Eu acho que precisa isso. Se tem isso, vai conseguir o resto, assim. Principalmente para os outros atletas, assim. Se tiver, é o que falta. Eu acho que a mídia precisa mais mostrar os paralímpicos, mostrar o trabalho de todos, não ver como coitado e sim ver como atleta. É isso. Eu acho que se a mídia reconhecesse mais o nosso trabalho, mostrasse mais, o resto viria com reconhecimento. E você, Daniel, como é que você vê essa questão? O que falta aí, que pode ser feito? Credibilidade. Acreditar no esporte paralímpico como qualquer outro esporte. Né? Realmente ter essa visão de esporte de alto rendimento. Somos atletas de alto rendimento. Conquistamos medalha para o nosso país. Né? E aí, infelizmente, muitos não conhecem, nunca viram esporte paralímpico e, de repente, está um talento realmente jogado, né, modo de dizer, mas trancado em casa, esperando uma oportunidade. E essa oportunidade vai aparecer como? Com a divulgação. É exatamente isso que a Dani falou. A gente precisa que as pessoas acreditem, não só a mídia, mas os empresários, as empresas, acreditem no esporte paralímpico. Vocês não estão patrocinando um coitadinho, vocês não estão ajudando o coitadinho. Vocês estão patrocinando grandes atletas que vão dar resultado, tanto individualmente como para a empresa. A empresa vai ter resultado também patrocinando. E aí, né, vocês, a gente tem que agradecer muito, já melhorou muito. Né? Mas a mídia, de uma certa maneira, ainda dá uma fama para a gente de coitadinho. Né? Ah, ela é visual, ele não tem o braço, não tem as pernas, se superou. Como eu já disse, todo atleta se supera para treinar. A gente vive no nosso limite, então a gente tem que superar a cada dia, né? Eu tenho que me evoluir para conquistar as 11 medalhas. Então é essa credibilidade que a gente quer, que as pessoas acreditem, que todos acreditem no esporte paralímpico e vejam um esporte de alto rendimento. Agora, isso é uma coisa que tem a ver muito com senso comum nas próprias empresas. Sim, sim. Eu não sei se vocês sabem,
existe cota para deficiente nas empresas. Exato. E existe muita vaga Isso nas é verdade. empresas. Aqui em São Paulo, esse número é altíssimo. Assim, são milhares e milhares de empregos que deixam de ser preenchidos porque não há uma política de inclusão capaz de aproveitar essa mão de obra naquelas atividades que elas podem ter vamos dizer assim, um alto desempenho até. Isso é uma coisa que está muito em função também da cabeça dos proprietários das empresas, dos seus gerentes, das autoridades que deveriam ter políticas públicas para facilitar o acesso dos deficientes a essas empresas e vice-versa, das empresas aos deficientes. Mas vocês são, assim, os porta-vozes da inclusão dos deficientes, porque vocês são a prova de que eles são capazes de fazer coisas que, às vezes, uma pessoa que não é deficiente não é capaz de fazer, né? Por exemplo, eu não sei nadar 4 modalidades, entendeu? Eu nado um cachorrinho, pô. Tá bom. Mas então, realmente é isso. Essa coisa, quer dizer, vocês são muito mais do que atletas de alto nível no mundo do esporte paralímpico. Vocês são a demonstração de que os deficientes podem ter uma vida produtiva e se integrar à sociedade. Vocês já pensaram também no que vocês podem fazer para que isso além do esporte, né? Vocês podem fazer para que isso aconteça, para que as pessoas tenham mais oportunidades na sociedade? Você, Daniel, você que é um cara que fala tudo, pelo que eu estou vendo aqui, que você fala tudo que você pensa. O que você acha disso? Acho que a gente tem que falar assim, né? Falar tudo o que pensa. Para que as coisas melhorem, a gente tem que falar o que tem que melhorar. Que senão as pessoas não querem ver, na verdade é isso. Né? E eu acho que a gente, como atleta, tem um papel muito importante, não só no esporte, mas fora, como você mesmo disse, de as pessoas, os próprios deficientes e as pessoas que não têm nenhuma deficiência, ver que não somos coitados. Porque eu posso falar isso também, mas eu sei que muitos deficientes se veem como coitado. Então a gente tenta tirar isso e o esporte é uma grande ferramenta para isso. Né? E mostrar que, poxa, você fazer uma rampa não é só para cadeirante. Deficiente, a gente tem que também tirar isso. Deficiente não é só cadeirante. Tem visual, tem os físicos que não são cadeirantes, usam prótese, enfim, não é só o cadeirante. Porque muitas pessoas ligam a deficiência com a cadeira de rodas e não é sempre assim. Né? Então você fazer uma rampa não é só para o cadeirante, é para mim, é para a Dani, é para você mesmo. Quando tiver uma dificuldade, uma perna quebrada, a gente não sabe o que pode acontecer, mas isso vai facilitar, um elevador. Então as pessoas têm que pensar nisso e às vezes é trágico que as pessoas às vezes precisam sentir na pele, e é isso que a gente não quer, não precisa sentir na pele para fazer algo. Então assim, a gente tem capacidade, né? Os deficientes também têm a capacidade. Né? Então eu vejo dessa maneira, o esporte é uma grande ferramenta para a gente mostrar isso, né? Para a gente não exigir, a gente não tem que exigir, mas mostrar, né, que há um outro caminho. Né? Você não precisa ficar trancado em casa, o deficiente não precisa ficar trancado em casa, há um outro caminho. Não é que todos que praticam esportes vão ser campeões, vão ganhar medalha, mas eles podem ser campeões na vida. É isso que a gente tem que ter em mente e em ideia. Você, Daniela, o que você acha assim, que pode ser feito para incluir mais os deficientes, né? Além das rampas? Além dessa, assim, o que ele falou, eu sou formada em pedagogia, né? E esse negócio da rampa, tem muita coisa, assim, eu acho que é para trazer a liberdade para a pessoa, porque, como eu já falei, da família, a família que erra muito nisso, não é só a sociedade em si, a família. Vai ter um filho deficiente, eu fui aprender a andar de metrô com 19 anos, falo de mim. Meu pai e minha mãe não deixavam eu sair para nada sozinha. Fui aprender que eu tive que me virar, que eu precisava vir para São Paulo, não tinha quem trazer, meu pai sempre mandava um motorista aí, era de última hora, eu tive que aprender a andar de metrô na marra. E eu aprendi com cego total. Eu tenho baixa visão e aprendi a andar de metrô com cego total.
porque como eu tenho dificuldade de ler placa, essas coisas, aí ele falou assim, ó, você pergunta, sempre tem alguém que auxilia e tal. E esse negócio aí, que não é só uma rampa, é a liberdade. É mostrar para a pessoa que a pessoa é capaz, ela tem uma limitação. Deficiência eles colocam como coitado. Não, é uma limitação e que tem outras maneiras para desenvolver. Tem outros membros, tem a cabeça, eu tenho audição boa, tenho os meus braços e minhas pernas. Então, é isso, é mostrar para a sociedade que é capaz, que não é um coitado. E mostrar para a família que quando tem um filho desse jeito, não, ele é capaz, ele tem a deficiência, tem a limitação, mas é capaz. Tafarel, a propósito, você é Tafarel porque te botaram apelido de Tafarel porque você é goleiro, ou o teu nome é Tafarel, é parente do Tafarel, como é que é isso? Não tenho parentesco com ele, mas eu nasci numa época que foi quando ele começou a ter um destaque. E meu pai, fã de futebol, fã de goleiros, resolveu colocar meu nome, o segundo nome como Tafarel, né? Não é sobrenome, é nome, Antônio Tafarel de Carvalho. O Carvalho só é da família e o Antônio Tafarel é como se fosse um nome composto. Mas é nome, né? Coincidentemente é um nome e eu sou goleiro também. E está aqui, já que a gente está no encerramento praticamente, qual é a tua meta para 2012? Quero fazer parte do grupo que vai estar com o futebol nas Paralimpíadas. E a gente tem a responsabilidade de, não tem como esconder, nós somos favoritos, o futebol é favorito, já que ganhou as 2 últimas. Nós temos a responsabilidade de conseguir bons resultados. A gente tem que tentar manter esse bom resultado que nós já conseguimos anteriormente, né? E só com muito trabalho a gente vai conseguir isso, cara. As seleções que vêm junto para as Paralimpíadas ano que vem estão se preparando mais, os times estão melhores. Espanha, Inglaterra, Irã tem um bom time, China tem um bom time. E eles vão querer ganhar da gente. A gente tem que treinar muito mais para conseguir superá-los novamente. E a sua, Daniela, dá um ipom na cubana? Dá um ipom na cubana, na chinesa, tem tantas para dar ipom. É ser ouro em Londres, né? É conseguir, através desses apoios aí que eu tenho hoje, que está muito melhor a estrutura, é conseguir ser ouro. Minha meta é o mais alto do pódio. E você, Daniel? Como todo mundo aqui, é melhorar, né? O meu objetivo é estar melhorando, né? No meu caso, está melhorando as minhas marcas. Né? Eu digo que a medalha é uma consequência do trabalho que a gente faz para aquela competição, né? Então, eu quero treinar muito forte para Londres, né? Vou nadar 10 provas em Londres, 6 individuais e 4 revezamentos. Espero estar nadando as 6 provas individuais e estar ajudando meus companheiros a estar nadando bem o revezamento, representar bem o Brasil. Né? E o meu objetivo é esse, melhorar minhas marcas, e sei que a medalha vai ser uma consequência, né, do merecimento, do trabalho que eu fiz. Né? Então, realmente é treinar. O meu objetivo é treinar e estar representando o Brasil em Londres, porque só de estar representando já é uma grande honra. Né? São poucos atletas que têm essa oportunidade. Então, é treinar. Bom, nós estamos já chegando no final. Agradecemos a participação dos nossos campeões paralímpicos, o nadador Daniel Dias, a judoca Daniele Bernardes e o goleiro Antônio Tafarel de Carvalho. Até a próxima quarta-feira aqui no 3x1. Mande suas sugestões para o e-mail 3x1tvbrasil.org.br. Boa noite e até lá.